Bíblia tem um título e fala: Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Também um texto de Romanos 15. Romanos 15, 4. Porque tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperanças. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque Tu nos deixaste, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Homens, inspirados pelo Teu Espírito, escreveram, Senhor, para que nós pudéssemos, Senhor, Te conhecer, Senhor, através dela, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar, Senhor, nos nossos corações um solo fértil, Senhor, de forma que possa frutificar, Senhor, e se tornar vida, Senhor, para nós, Senhor Deus. Teu Espírito, Senhor, tenha liberdade entre nós, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, aquele que fala, Senhor, aquele que recebe, Senhor. Possamos ser um, Senhor, essa noite em Ti, Senhor. E que Tu trabalhes, Senhor, nos nossos corações, pois precisamos, Senhor, de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se tivesse que dar um tema para essa mensagem, eu acho que eu colocaria nossa luta contra Amaleque. O objetivo é a gente entender um pouquinho de quem foi esse povo de Amaleque e qual que é a realidade espiritual envolvendo o que está no Antigo Testamento e como é que isso se realiza no Novo Testamento, né? Então a gente leu que tudo foi escrito ali, né, para ensino nosso, né? Então o Antigo Testamento, ele também tem, Hebreus vai falar que são figuras, né? São sombras daquilo que o Senhor queria nos mostrar. Então nós temos o povo de Amaleque, acredito que os irmãos também conheçam já sobre Amaleque. E para nós entendermos um pouquinho dessa realidade espiritual de Amaleque, é importante nós entendermos quem era esse Amaleque, quem era esse povo, né? Em Gênesis 36, nós vamos ter um pouco da genealogia, né, a raiz desse povo. Gênesis 36, 12. Vai falar de uma mulher, né, chamada Tina. Ela era concubina de Elifaz. E esse Elifaz, ele era filho de Esaú. Então a gente conclui que Amaleque, ele era o neto de Esaú, né? Pela história e o contexto, a gente sabe quem era e que fez Esaú, né? Esaú, ele era um dos filhos de Isaac. A história vai estar lá em Gênesis 25. Vai falar que Isaac teve 2 filhos gêmeos. E nesse nascimento, primeiro saiu Esaú, como primogênito. E logo agarrado nos calcanhares veio Jacó. E já havia uma profecia falando que
dali sairiam duas nações, e a menor iria governar sobre a maior. E a gente sabe que com o passar do tempo, Esaú virou um caçador, né? E numa das voltas dele, dessa caça, ele chega em casa e Jacó está preparando um guisado de lentilhas, né? E naquele momento Esaú pede, né, que Jacó dê aquele guisado, aquela refeição para ele. E Jacó pediu para ele então que ele renegasse a primogenitura dele, né? Os primogênitos ali eram os que tinham direito às bênçãos, né? Então havia uma promessa desde Abraão, de Isaac, e ela passaria para o filho primogênito, né? E pela linha seria Esaú essa pessoa que teria, né? Mas naquele momento, então, Jacó faz uma oferta para ele, onde ele diz, eu te dou esse guisado se tu me venderes a tua primogenitura. E aí Esaú fala de que me serviria, né, essa primogenitura, se ele poderia morrer de fome ali naquele momento. Então ele aceita essa proposta e ele vende a sua primogenitura para Jacó, e Jacó então oferece para ele, e ele come daquele alimento. Isso foi algo tão grave que Esaú fez, que a gente pode ver lá em Hebreus 12, o que o Senhor falou sobre essa atitude de Esaú. Hebreus 12, 16. Diz assim, e ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda, pois, herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. Então, ali a gente vê que Esaú, para satisfazer uma questão natural, uma questão da carne, ele acaba perdendo essas bênçãos espirituais que o Senhor tinha, e vendeu ali para Jacó, né? E a gente sabe depois que Jacó teve os 12 filhos, representa ali também a igreja, a nação de Israel, né? Ele teve o nome mudado para Israel, e ele que herdou essas bênçãos espirituais, né, que o Senhor tinha, né? Então a gente pode ver que essa parte de Esaú, essa genealogia de Amaleque, que era neto de Esaú, representa a satisfação da carne, né? Depois nós vamos entendendo melhor um pouquinho essa figura da carne. Então, num primeiro momento, a gente pode definir que Amaleque é uma figura dos desejos da carne. E Deus declarou guerra perpétua contra Amaleque. Voltando no texto que a gente está usando como base, que é Êxodo 17, o continuar da história, até nós chegarmos nessa guerra de Amaleque, os irmãos bem conhecem. Então, houve então Jacó, que teve o nome mudado para Israel, teve 12 filhos. Um dos filhos era José. José vai para o Egito, se torna próspero no Egito. Depois que ele leva toda a sua família, né, em torno de 70 pessoas vão para o Egito. E a palavra diz que depois surgiu um faraó que não conhecia José. E esse povo que cresceu, e por 400 anos foi um povo que se tornou escravo no Egito. Então, durante 400 anos, esse povo trabalhava para o faraó, era escravo de faraó. Então, após 400 anos, a gente sabe que Deus levanta Moisés. Moisés nasceu no Egito, foi criado no Egito. Após 40 anos, o Senhor retira ele do Egito. E após 40 anos, ele volta, então, para libertar o povo de Israel. Então, a gente sabe que Moisés, então, fala com o faraó algumas vezes, pelo menos 4, que eu me lembro, para pedir para o povo sair, para que fosse para o deserto para adorar ao Senhor, né? E na última vez, após a 10ª praga, a gente sabe que faraó liberta o povo, então o povo vai em direção à terra prometida, a terra de Canaã, se depara com o Mar Vermelho, e ali no Mar Vermelho o povo vê o milagre do Senhor, né? A palavra diz que o mar se abriu com o vento dos dois lados, formando uma barreira. E ali o povo de Israel atravessa, então, o Mar Vermelho.
A gente sabe que o Mar Vermelho ali representa nosso batismo no Senhor, né? Nós adentrando, né? Na experiência com o Senhor. E após o povo ter visto todas essas maravilhas, as 10 pragas que atingiam o Egito e não atingiam o povo de Israel, ter visto o mar se abrir, eles adentraram, atravessaram o mar se fechou. É um povo que praticamente nunca parou de murmurar, né? Sempre olhava para trás para o Egito. E aí passam por algumas experiências ali, tem a parte de o Senhor transforma as águas amargas em águas doces, o povo vê isso. Depois o Senhor faz descer o maná, todo dia vinha o maná para aquele povo, era um maná específico para cada dia, não precisava colher a mais, porque todo dia o Senhor fazia descer. Até num primeiro momento eles pegavam já a mais, e o Senhor diz que vieram bichos, estragaram aquele maná, porque era um maná de cada dia que podia ser colhido. Um dia só, que era o sábado, não precisava colher. Então, o povo de Israel vem nessa trajetória. Aqui, nós estamos aproximadamente uns 2 a 3 meses depois desse evento. E a gente tem, então, uma das primeiras povos que vem contra o povo de Israel, então, é o povo de Amaleque, né? Então, contextualizando, a gente chega nesse momento. E aí eu queria tirar aqui do texto alguns princípios ou alguns ensinamentos em relação a Amaleque, né? Então, o primeiro princípio é a gente entender como é que Amaleque atacava os povos naquela época, né? Sempre lembrando que nós estamos falando no sentido de Amaleque como a carne, como a nossa velha natureza, né? Então, Deuteronômio 25, versículo 17. Então diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, quando te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor te deu, te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque debaixo dos céus, não te esqueças. Então aqui a gente via que Amaleque ele tinha uma estratégia, e a estratégia dele era vir pela retaguarda. E aqui fala que quem ficava na retaguarda eram aqueles que estavam fracos, cansados e afadigados. Então, um primeiro ponto para a gente colocar em relação à nossa carne, ela tem essa tendência de, geralmente, atacar aqueles irmãos que estão cansados, afadigados, aqueles irmãos que, por algum motivo, estão desanimados na caminhada, sem vontade de buscar o Senhor, quando nós estamos fracos espiritualmente, quando nós estamos sozinhos, não vigiando. Então, é esses que Amaleque costuma vir e atacar, né? Então, a nossa carne, nós temos que ter um cuidado muito grande quando algum tipo desse sentimento entra no nosso coração, né? Sentimento de desânimo, de não querer caminhar, ou caminhar sozinho, né, distante do povo. Numa guerra, esses que ficam para trás, é praticamente o povo morto, né? Então, acho que um primeiro ponto que a gente pode ver da característica de Amaleque era esse ataque pela retaguarda, né? E como a gente tem que vigiar o nosso coração, se algum tipo desse sentimento ou algum tipo desse desânimo está chegando até nós, né? Porque aí a nossa carne vai se manifestar de forma mais acentuada, né? E agora, voltando no texto, sabendo dessa questão do ataque pela retaguarda, a gente vai ver 3 princípios, podemos dizer assim, em relação a essa guerra aqui contra Amaleque.
No versículo 11 diz assim, né? 17, 11 de Êxodo. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar é que nessa guerra de Amaleque, a gente vê ali que Moisés falou: Josué, pegue alguns homens e vai para a guerra. Eu vou estar em cima do monte e vou estar lá orando. O Senhor tinha feito muitos milagres no Egito. Saraiva, granizo, gafanhotos. E esse povo ficou 400 anos lá. Imagina, a princípio não era um povo de guerra. E aí eles têm que começar no deserto a guerrear, porque vem povos contra eles. Aí tu imagina, Josué pega lá, vem cá, vamos lá, Adalto, vamos lá, Márcio, vamos pegar aqui umas espadas e vamos sair para guerrear. O Senhor poderia fazer descer fogo do céu, consumir todo aquele povo, né? Mas acho que o primeiro princípio que a gente tem que ter é que a luta contra a carne, nós temos a nossa participação. O Senhor vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Essa guerra é para nós guerrearmos. Mas nós vamos guerrear, mas a ajuda vem do alto, né? A palavra fala ali que enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, o povo prevalecia. Quando Moisés baixava as mãos, o povo padecia, né? Então, mesmo que nós vamos ter que guerrear, a gente sabe que a nossa vitória, ela vai vir do alto. O Senhor vai nos dar a vitória sobre a nossa carne. Então, esse é o primeiro ponto, que a nossa ajuda vem do alto, e o Senhor vai nos capacitar a vencer essa guerra. Um próximo ponto está no versículo 12, e eu acho que esse é bem claro, porque diz ali, né? Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para se assentar sobre ela. E Arão e Hur sustentavam as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o sol se pôs. Então, o segundo aspecto que a gente tem para vencer essa batalha contra Amaleque, a nossa carne, é que nós sempre temos que estar reunidos, juntos com os nossos irmãos. Nós sempre vamos ter suporte dos irmãos nessa caminhada. Como a gente viu, nós não devemos andar sozinhos. O Senhor quer que a gente ande unidos e juntos. E o Senhor sempre coloca ao nosso lado irmãos preciosos que vão nos ajudar a caminhar. Vão nos ajudar a combater as questões que nós temos da nossa carne, né? Então, a importância de nós congregarmos, de nós andarmos juntos, suportando uns aos outros. A gente viu ali que Arão e Hur, cada um segurava o braço de Moisés, né? Eles eram o suporte de Moisés, né? Então, a gente tem também os irmãos, a caminhada para andar ao nosso lado, né? Então, nós não devemos nunca andar sozinhos. Um outro princípio, nós vemos a partir do versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. No final do versículo ele fala que será uma guerra de geração em geração, mas a gente sabe que vai chegar um dia que isso vai acabar. Nós teremos um corpo glorificado, estaremos juntos com o Senhor, um corpo perfeito, né? Assim como o do nosso Senhor é. No versículo 15, e Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Terceiro ponto seria essa questão de levantar um altar e o Senhor ser a minha bandeira. Essa questão da bandeira, ela é interessante. Hoje tem muitas bandeiras, né? Bandeiras de estados, países, são bandeiras soberanas, né? Naquele tempo de guerras, também as bandeiras, vocês já viram aqueles filmes medievais e tal, sempre tem um cavaleiro que vai passando com a bandeira, né? E aquela bandeira tem uma função de, primeiro, os inimigos verem contra quem que eles vão lutar, e outra de quem está olhando a bandeira saber também por que está lutando, né? Então, a gente sabe que a nossa bandeira é Cristo, né? E isso deve estar sempre na nossa vida, né? Essa bandeira hasteada. E fala que Moisés ali edificou um altar e o chamou, Senhor é minha bandeira, né? Jeová Nissi. Então, essa questão do altar
ela fala da presença do Senhor nas nossas vidas, né? A gente viu que Abraão também fazia altares, né? Durante sua caminhada ele levantou 4 altares, e a cada altar vinha uma nova etapa da vida dele, né? E aqui Moisés também edifica esse altar, e eu acho que para nós fala de nós termos esse altar nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas vidas, um altar de adoração ao Senhor, de estar ali aos pés do Senhor, ouvindo Ele, para que Ele possa trabalhar nos nossos corações, né? Tem tantas guerras nos nossos corações que precisam ser vencidas ainda pelo Senhor, e a gente precisa levantar essa bandeira, né? Para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. Então, em relação ao primeiro texto que nós vimos aqui de Amaleque, então a gente viu que a vitória nossa virá do alto, nós vimos que nós precisamos dos irmãos, e nós precisamos ter uma vida de altar, né? Tem um segundo texto que vai falar também de Amaleque, é um texto muito conhecido, os irmãos conhecem também, a história vai ser contada lá por Samuel. Os irmãos vão lembrar que o povo de Israel, após os períodos de juízes ali, né? O Senhor levantou alguns profetas, então tinha o profeta Eli, depois de Eli veio o profeta Samuel, e quando Samuel estava ficando velho, o povo pediu um rei, porque as outras nações tinham reis. Então eles não haviam entendido ainda que o Senhor era o rei deles, né? Então eles clamam, pedindo que seja dado um rei para eles. E a gente sabe da história que foi escolhido, então, no 1 Samuel 10, o Saul é ungido rei, então, de Israel. E a gente pode ver através de Saul uma vida bem carnal, assim, uma vida sem um discernimento espiritual. Saul ele passa já por uma provação no capítulo 13. Os irmãos vão lembrar que Samuel tinha dado uma ordem para que ele esperasse Samuel chegar em Gigal, para que eles pudessem ali oferecer holocaustos e sacrifícios ao Senhor. E Saul eles iam guerrear contra os filisteus, e os filisteus estavam vindo, já tinham acampado próximo, e Samuel tinha falado para ele aguardar 7 dias. E o tempo começou a apertar, Saul não se aguentou e disse, não, eu vou oferecer esse sacrifício. Então Saul vai lá, oferece o sacrifício, e quando ele termina de oferecer sacrifício, Samuel chega e pergunta o que ele tinha feito, né? Então ele fala que o povo já estava começando a sair, ele estava preocupado, então por isso ele não queria guerrear sem a bênção do Senhor, e ele já se antecipou e tinha oferecido sacrifício, né? E aí Samuel fala que ele foi reprovado ali pelo Senhor, né? Que o Senhor já estava preparando um outro rei para a nação de Israel, né? Então, através dessa vida carnal, a gente já pode ver uma vida, Saul ali de uma carne apressada em fazer as coisas, né? E sempre achar desculpa, né? Porque ele colocava desculpa no povo, então ele sempre tinha uma desculpa. E esse foi o primeiro de Samuel, um dos primeiros ali de Samuel, e no versículo 15 é onde que eu queria chegar. No capítulo 15 de 1 Samuel, onde Saul ele recebe uma ordem bem específica do Senhor. Então eu vou ler aqui, 1 Samuel 15. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe pôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os meninos de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até jumentos. Então a gente vê aqui que o Senhor tinha dado uma ordem bem explícita para Saul. Aniquila Amaleque. Eu não quero que sobre nada do que é de Amaleque. E Saul tinha essa ordem dele, e aí Saul vai cumprir essa palavra ali de Samuel. Só que a palavra diz que tanto ele, Saul, como o povo,
escolheram preservar o melhor que tinha de Amaleque. Então, os melhores bois, os melhores gados, e preservaram o rei Agag, o rei de Amaleque. Então, pensando nesse sentido da nossa carne, a gente pode entender que muitas vezes a gente ainda quer preservar alguma coisa que é do nosso velho homem. Às vezes tem pecados que a gente vem arrastando de anos após anos, preservando sempre o que é melhor, né? E a gente deve ter um cuidado muito grande, porque o Senhor quer aniquilar totalmente Amaleque das nossas vidas, né? Quando Samuel chega, Saul ainda dá um discurso, ele vê que Samuel está vindo, né? E aí, no versículo 13, ele fala assim, ó, veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. E aí Samuel pergunta ali, né, se realmente aquilo tinha acontecido, e veio, e aí ele começa também depois a colocar a culpa no povo, né. Talvez a gente possa até pensar que a intenção de Saul até que foi boa, né. Não, manteve ali o rei de Agag, né, e manteve o melhor dos seus animais, né. Mas se a gente olhar talvez o que estava no coração de Saul, né, em preservar, imagine, ele matou mulheres, matou homens, mas o rei ele preservou, né. Então talvez no coração dele ainda havia um querer mostrar, né, é como se mostrasse o prêmio, né, está aqui, ó, o rei aqui agora está sobre os nossos cuidados, né. E a questão de preservar os melhores animais ali, talvez um dos intuitos deles era que o povo tinha que sempre levar o melhor animal para sacrifício. E até ele fala, não, nós pegamos para sacrificar ao Senhor. Mas, na verdade, o que eles queriam era não sacrificar os seus próprios animais, né? Então, eles pegaram aqueles animais para sacrificar ao Senhor, né? Então, para a nossa experiência, né, a gente tem que cuidar muito se a gente ainda tem coisas da carne que a gente tem mantido nos nossos corações, né? Deixar o Senhor trabalhar lá no mais íntimo, né? O Senhor sabe a área e cada um precisa, né? Que precisa brilhar essa luz do Senhor sobre nós, né? Então aqui a gente entendeu essa parte de Amaleque em relação ao Antigo Testamento. E eu queria que a gente visse agora à luz do Novo Testamento essa relação entre a nossa carne, essa nossa velha natureza, e como é que a gente pode vencer, né, essa velha natureza. Se a gente puder abrir em Colossenses 3, no versículo 5. Três, 5 a 10 vai dizer assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempos andastes como viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daqueles que os criou. Então, acho que é bem claro para nós que, mesmo após a nossa conversão, né, antes nós éramos escravos do pecado, assim como o povo de Israel era escravo de Faraó no Egito. E quando eles passaram pelo mar ali, eles tinham agora um Deus a quem seguir, né? A palavra fala que uma coluna de fogo e nuvem acompanhava aquele povo, né? Mas nós, mesmo após essa nossa conversão, né, o Senhor já tinha decretado que essa nossa luta ia ser perpétua com a nossa carne. Então aqui fala de várias questões que a nossa carne tem e que
é o que é a nossa guerra do dia a dia, né? Que nós devemos guerrear contra esses desejos, contra essa nossa velha natureza, né? Então eu deixei aqui, rejeite e afaste e se recuse, né? Ali ele usa alguns verbos, né? Tipo, mortificai, abster-se. Então, rejeite e se recuse a praticar qualquer forma de injustiça ou pecado nos relacionamentos. Atividade sexual errada, raiva, atividades ciumentas ou invejosas, desejos gananciosos pelas coisas, fofoca, e várias outras listas que nós temos no Novo Testamento que fala dessa nossa velha natureza, né? E isso vai ser uma luta diária em nós, né? Não é que vamos de uma vez por todas vencer, né? O Senhor vai trabalhando de forma gradativa nos nossos corações, né? O apóstolo Paulo, ele explica bem essa luta e essa guerra interior que nós temos, lá em Romanos 7, 7:18, diz assim, né? Porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outras leis, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se o texto terminasse aqui, nós íamos ficar bastante deprimidos, porque essa é uma grande realidade. Aquele bem que a gente quer fazer, se a gente não faz, né? Por causa dessa ação da nossa carne, né? Mas o texto, ele continua, no capítulo 8, diz assim, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Então, Paulo, ele deixa claro essa luta que há dentro de nós. E ele fala aqui que essa lei que nós vivíamos antes, a lei do pecado e da morte, agora nós temos uma outra lei, que é a lei do Espírito e da vida. Alguns irmãos colocam um exemplo como a gravidade, né? A lei da gravidade, que foi criada por Newton lá, que é a figura da maçã, que quando a maçã cai, né? Então ele fala que sempre há uma força que puxa os bens, né, para baixo. E naturalmente, então, nenhum bem voaria, né? Mas existe uma lei superior que se sobressai à lei da gravidade, que, por exemplo, é a lei da aerodinâmica, né? Então, com base na lei da aerodinâmica, é possível com um avião, um bem tão pesado, mais pesado que um carro, que qualquer outra coisa, é possível que esse bem voe, né? Porque existe uma lei superior, né? E da mesma forma em nós, né? Nós temos essa lei do pecado e da morte que opera em nós, mas agora nós temos uma lei do Espírito da vida, que opera e pode fazer a gente vencer, né, essa carne, vencer essa batalha. Um outro exemplo que eu gostaria de colocar é em 1 Coríntios 9, 24. Então diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal forma que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando aos outros não me venha de alguma maneira a ficar reprovado. Alguns, quando olham essa parte aqui, subjugam o meu corpo e o reduzem à escravidão, antigamente eles olhavam para isso de uma forma literal, né?
Tanto que tem aquelas pessoas que faziam os altos flagelos, né? Feriam o próprio corpo, né? Como uma forma de santidade. Mas eu entendo que aqui Paulo está falando de subjugar o nosso corpo, de reduzir a escravidão. Ele está falando desse conflito que nós temos internamente entre o espírito da vida e a nossa carne. Então, essa luta, para nós ganharmos, vai ser somente através do Espírito de Deus. Lá em Gálatas, ele vai falar um pouco de quais são, ele fala o fruto, né, do Espírito, né? E ele vai citando, e o último, ele fala lá, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, nessa nossa luta contra a carne, nós vamos ter que ter muito domínio próprio. Porque é o domínio próprio que vai fazer com que a gente subjugue nosso corpo e o reduza à escravidão, essas vontades carnais que nós temos. Os irmãos vão lembrar lá de Caim, quando Caim vai oferecer sacrifícios, né? E Abel também vai, então Deus aprova a oferta de Caim e ele aprova a oferta de Abel e reprova a oferta de Caim. Só deixa eu abrir o texto para lembrar aqui. E no final ele vai dizer para Caim assim, né? Gênesis 4:7. Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Tem uma versão que fala que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, muitas vezes a nossa carne ela vai querer se sobressair. Muitas vezes nós não vamos ter vontade de vir nas reuniões e nós vamos precisar dar uma ordem para a nossa carne. Como o salmista, né, falou, alma minha, louve ao Senhor, né? Porque muitas vezes a gente não vai estar com vontade de louvar o Senhor. Nossa carne não vai querer, mas a gente precisa subjugar a nossa carne. Então a gente precisa dizer, alma minha, vamos louvar o Senhor. Muitas vezes nós não vamos ter nenhuma vontade de orar, mas a gente precisa dizer para a nossa carne, minha carne vai orar, nós vamos orar. Muitas vezes nós não vamos querer nem ler a palavra. Nossa carne, dizem, a nossa carne não se converte, né? Então, ela sempre vai precisar ser dominada, né? E a única forma de a gente conseguir, né, digamos, dominar, criar esse domínio próprio, é de quem vai estar mais forte no nosso coração, né? O que nós mais vamos estar alimentando, né? Se nós estamos alimentando mais as coisas da carne, as vontades da carne, ou se nós estamos alimentando, nos enchendo do Espírito Santo, né? É isso que vai fazer nós conseguirmos vencer essa batalha. Lá em Mateus 26 vai dizer, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos um grande desafio pela frente, né? Que é essa batalha diária que nós temos com a nossa carne, né? Mas nós temos como nós vimos ali, né? Nossa vitória, ela virá do alto. O Senhor vai nos ajudar. Nós precisamos muito nos encher das coisas do Senhor, né? Colossenses vai falar, né? Pensai nas coisas do alto, né? Onde Cristo está, né? Acontece que muitas vezes nós vamos nos enchendo das coisas que não edificam, das coisas que não são do Senhor. O Senhor, Ele nos deu 5 sentidos, né? Eu vejo que um dos principais são os nossos olhos e os nossos ouvidos, né? Aquilo que nós estamos vendo, através daquilo vai encher o nosso coração, né? E muitas vezes aquilo que nós estamos ouvindo também, né? Muitas lutas nós vamos travar na nossa mente, por conta daquilo que nós estamos nos enchendo a cada dia, né? Então, para nós vencermos, né, essa batalha que vai durar de geração em geração, nós vamos precisar nos encher cada dia mais do Espírito Santo. Se algum irmão quiser complementar, colocar alguma coisa.
Alessandro, Márcio. Sim. Pode orar? Amém. Então vamos orar, irmãos. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, Pai. Senhor, tua palavra diz, Senhor, que a nossa guerra contra Amaleque, Senhor, ela será de geração em geração, Senhor. Senhor, sabemos que em nós operava, Senhor, a lei, Senhor, do pecado e da morte, Senhor. Mas graças à preciosa obra do Senhor Jesus, agora nós temos acesso, Senhor, à lei do Espírito, Senhor, e da vida, Senhor Deus. Senhor, nós queremos cada dia, Senhor, caminhar, Senhor, nos enchendo, Senhor, da Tua vida em nós, Senhor Deus. Que a Tua palavra, Senhor, tudo quanto temos ouvido, Senhor, possa se tornar vida, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Como nós cantamos, Senhor, que nós Te amamos, Senhor. Tua palavra vai dizer em João 14, Senhor, que aquele que Te ama, Senhor, obedece, Senhor, aos Teus mandamentos, Senhor Deus. Por isso, Senhor, que isso seja uma realidade, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Senhor, se ainda há pecado, Senhor, que nós não confessamos a Ti, Senhor, se há algum vestígio, Senhor, de Amaleque, Senhor, nos nossos corações, nós pedimos que a luz do Senhor possa brilhar, Senhor, e nós possamos tomar uma decisão, Senhor, de largar, Senhor, tudo aquilo que é de Amaleque, Senhor Deus, e que nós possamos andar, Senhor, juntos, unidos, como irmãos, Senhor, suportando, Senhor, uns aos outros, Senhor, andando, Senhor, em unidade, Senhor, que nada e ninguém, Senhor, venha nos separar, Senhor Deus. Que cada dia mais, Senhor, possamos caminhar, Senhor, para o alvo, que é Tu mesmo, Senhor. Que é Jesus Cristo sendo formado, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Nós Te pedimos isso, Te agradecemos, Senhor, por tão grande amor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque todo aquele escrito de dívida, Senhor, que era contra nós, foi cravado na cruz do Calvário, Senhor. E nós fomos libertos, Senhor, do pecado, Senhor. A lei, Senhor, do pecado não opera, Senhor, mais em nós, Senhor. Nós temos a lei, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, habitando, Senhor, em nós, Senhor Deus. E Tua palavra diz, Senhor, habite ricamente, Senhor, a palavra de Deus nos nossos corações, Senhor. Senhor, que haja dedicação também do nosso coração, Senhor, de guerrear, Senhor, esta guerra, Senhor, de ser vitorioso, Senhor, buscando cada dia mais, Senhor, a Tua face, Senhor, buscar Te conhecer, Senhor, de caminhar contigo, Senhor. No nome do Senhor Jesus nós agradecemos. Amém.